Sério? Aquele trem velho e fedorento? Cléa Bernard, uma estudante francesa de intercâmbio, não podia acreditar na palavra da sua colega chinesa. A garota, que havia acabado de chegar a São Paulo, deparou-se com uma cena que desafiava todas as suas expectativas. O cronograma que marca os segundos, o silêncio que não é vazio. Em São Paulo, que ela visitou como pesquisadora, ela descobriu um valor que transcendia a tecnologia. O significado da gentileza que as pessoas praticam naturalmente, o calor humano que flui por trás de todo o sistema. A tecnologia transforma as pessoas ou são as pessoas que transformam a tecnologia? Acompanhe esta história até o fim. Cléa Bernard, uma estudante de pós-graduação de 26 anos que vive em Lyon, na França, é especialista em relações internacionais e dedica seus dias à pesquisa sobre o desenvolvimento urbano na Ásia. Ela cresceu no centro histórico de Lyon, uma cidade de paralelepípedos e belas ruas. Ao caminhar pelas vielas ladeadas por edifícios da era renascentista, ela sempre sentia o peso da história. Amava a cidade antiga, mas estava sempre interessada na mais recente tecnologia. Certo dia, Cléa estava almoçando na cafeteria da universidade com sua melhor amiga, Wei Wei. Wei Wei era uma estudante chinesa de intercâmbio de Xangai. Tendo crescido cercada pela infraestrutura urbana de ponta, ela sempre esbanjava confiança. Cléa cutucou sua salada com o garfo e casualmente fez uma pergunta. Estou indecisa sobre meu próximo programa de intercâmbio de curta duração, Brasil ou China? Naquele instante, a testa de Wei Wei franziu-se. Ela pousou a xícara de cappuccino no pires com um ruído e declarou em tom categórico: desista do Brasil, é um lugar atrasado. Cléa levantou o rosto, surpresa. Wei Wei continuou sem hesitar. O metrô de Xangai, você passa a catraca só com o celular. Pagamento sem dinheiro, com reconhecimento facial, 5G em toda parte. Em comparação, os trens brasileiros são velhos, fedorentos e lotados. Estão fora de época. Minha prima trabalha em São Paulo e vive reclamando. As palavras de Wei Wei eram convincentes. Ela deslizava o dedo pela tela do smartphone, mostrando fotos futuristas e sofisticadas do metrô de Xangai. Cléa, por sua vez, só conhecia o Brasil por imagens de carnaval e praias, não sabia nada sobre a vida urbana real. Mesmo o metrô de Lyon frequentemente sofria atrasos e greves. Os túneis antigos eram escuros e os assentos muitas vezes estavam rasgados. Cléa pensou, o transporte ferroviário na América Latina deve ser parecido em toda parte. No entanto, uma pequena dúvida começou a surgir em seu coração. Será que é mesmo assim? Como pesquisadora em formação, Cléa sentia que seria errado julgar sem verificar com os próprios olhos. Além disso, a lembrança de sua bisavó lhe veio à mente. A bisavó de Cléa valorizava muito uma pequena ânfora de porcelana que havia ganhado. Era um vaso delicado com um esmalte azul pálido. Toda vez que o tocava, a bisavó dizia com ternura: há um coração posto nas coisas brasileiras. Aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente. Cléa levantou o rosto e viu a paisagem de Lyon pela grande janela da cafeteria. O rio Saône fluía calmamente e a Basílica de Fourvière se destacava no céu azul. Uma vista linda, mas o coração de Cléa já estava decidido. Vou para o Brasil, afinal. Wei Wei deu de ombros. Ah, vá conferir por si mesma, mas não diga que eu não avisei se ficar desapontada. Sério, não crie expectativas. Na manhã da partida, Cléa arrastou sua mala em direção ao aeroporto de Lyon, misturando expectativa e apreensão. A paisagem familiar vista pela janela do táxi estava linda, como sempre. Mas será que o país para onde se dirigia era realmente como Wei Wei descrevera? Trens velhos e fedorentos, sistemas obsoletos? Cléa murmurou em seu íntimo: vou verificar com meus próprios olhos. Ela estava decidida. O voo de 12 horas foi longo. Cléa comeu a comida de bordo, assistiu a filmes e despertou de cochilos superficiais. Ao lado dela, estava sentado um senhor de aparência brasileira, lendo um livro em silêncio, sem levantar a voz em momento algum. Sua compostura tranquila pareceu um pouco estranha para Cléa. Finalmente, a aeronave pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Cléa olhou pela janela. Abaixo, estendia-se uma terra exuberante, com campos cuidadosamente divididos. Vista de cima, São Paulo parecia muito mais organizada do que ela imaginava. O avião pousou. No momento em que o trem de pouso tocou a pista, Cléa mal sentiu a trepidação. Foi um pouso suave. Quando o sinal do cinto de segurança se apagou, os passageiros começaram a se levantar. No entanto, ninguém se empurrava.
Todos esperavam sua vez para pegar a bagagem. No instante em que saiu da aeronave, a primeira coisa que Cléa notou foi a qualidade do ar. Apesar da alta umidade, não havia cheiro desagradável algum. No aeroporto de Lyon, o cheiro de querosene e gases de escape sempre se misturava. Mas ali fluía um ar surpreendentemente limpo. Caminhando pelo corredor em direção ao terminal, Cléa percebeu que o piso estava polido como um espelho. Estava tão lustroso que refletia seus próprios sapatos. Isso é só porque é um aeroporto, deve ser especial. Ela tentou se convencer, mas quando parou no banheiro, ficou ainda mais surpresa. A privada era aquecida e o painel de controle tinha indicações em inglês e francês. Um bidê eletrônico. Ela nunca havia visto instalações sanitárias tão confortáveis, nem mesmo em hotéis de luxo. Com o toque de um botão, diversas funções podiam ser acionadas. Na imigração, a oficial a recebeu com um sorriso. Bem-vinda ao Brasil. Sua saudação não era meramente protocolar, mas carregava uma genuína cordialidade. Cléa ficou confusa. Wei Wei havia dito que a simpatia brasileira era superficial, mas o sorriso daquela oficial não parecia artificial. Depois de pegar a bagagem, Cléa encontrou a sinalização para o trem que a levaria ao centro. Seu coração começou a bater mais rápido. O que ela estava prestes a experimentar era o trem velho e feio que Wei Wei havia descrito. Ela arrastou a mala até a escada rolante que descia para a plataforma subterrânea. A escada rolante movia-se silenciosamente. As escadas rolantes do metrô de Lyon sempre rangiam, mas ali quase não se ouvia o ruído da máquina. Cléa desceu lentamente, segurando o corrimão. Ao pisar na plataforma, Cléa parou, perplexa. Estava muitas vezes silencioso. Em qualquer outro metrô, haveria música de artistas de rua, gritos e o burburinho de pessoas se esbarrando. Até a estação de Lyon era mais barulhenta. Mas ali havia um silêncio quase de biblioteca. As pessoas formavam filas ordenadas atrás da linha branca. Ninguém a ultrapassava. Quem olhava o celular, quem lia um livro, todos esperavam o trem em silêncio. Que tipo de ordem era aquela? Cléa coçou a cabeça. Ela olhou para o painel eletrônico de informações e arregalou os olhos. O horário de partida estava exibido com precisão de 13 horas, 24 minutos, 30 segundos. Cléa quase soltou uma gargalhada. Segundos, no metrô de Lyon, atrasos de 10 ou 15 minutos eram rotina. Exibir o horário em segundos parecia surreal. As palavras de Wei Wei ecoaram em sua mente. Os brasileiros são rígidos com horários, mas no final está tudo atrasado. É só formalidade. Cléa conferiu o relógio. 13 horas, 24 minutos, 25 segundos. Faltavam 5 segundos para o trem chegar. Mas como seria possível? Ela olhou para a ponta da plataforma, meio descrente. 13 horas, 24 minutos, 30 minutos. Neste exato momento, um som fraco pôde ser ouvido à distância. Exatamente no segundo, como se o próprio tempo tivesse se manifestado, o trem prateado deslizou suavemente para a plataforma. Cléa prendeu a respiração. O trem havia chegado exatamente na hora marcada. O trem parou silenciosamente e a fila de pessoas que esperava a abertura das portas permaneceu imóvel. A porta se abriu. Cléa respirou fundo e, hesitante, pisou no vagão. O chão estava impecavelmente limpo, sem um único lixo. 2. Os assentos estavam bem dispostos, sem rasgos ou sujeira visível. 3. O interior era mais silencioso do que uma biblioteca. 4. E o cheiro ruim que ela esperava estava totalmente ausente. Cléa estava tão chocada que ficou parada. Sério? Este é o trem brasileiro que Wei Wei mencionou? Na verdade, havia apenas um leve aroma limpo, como de sabão. Não havia nem vestígio do odor característico de suor, metal e comida misturados ao qual ela estava acostumada no metrô de Paris. Em Lyon, sempre que se sentava, o cheiro de perfume ou de corpo do passageiro anterior incomodava. Mas ali era diferente. Cléa encontrou um assento vago e se sentou. O estofamento estava limpo e cheirava a detergente. Ao tocar o tecido, percebeu que havia sido bem cuidado. Não havia rasgos nem fios soltos. Olhando ao redor, viu os passageiros lendo livros, usando o celular em silêncio ou descansando de olhos fechados. Ninguém falava alto, ninguém falava ao telefone. Que tipo de quietude era essa? Ninguém estava sendo vigiado, não havia seguranças no vagão. No entanto, as pessoas agiam naturalmente em silêncio. Cléa observou de soslaio uma senhora de uns 60 anos sentada ao seu lado, tricotando.
A lã e as agulhas se moviam ritmicamente. De vez em quando ela olhava pela janela e voltava ao trabalho. O trem começou a se mover. Cléa se surpreendeu ainda mais com a suavidade. Quase não havia trepidação. Em outros metrôs, o trem batia ruidosamente ao passar pelas juntas dos trilhos antigos e o corpo balançava de um lado para o outro. Mas este trem era diferente. Deslizava como se estivesse no ar. Cléa soltou a mala e ela permaneceu completamente imóvel. O anúncio do vagão começou, primeiro em português, depois em inglês. A voz calma da locutora preencheu o vagão. Próxima parada, Estação Central São Paulo. As palavras transmitiam uma estranha sensação de segurança. Parecia que cada passageiro estava sendo recebido como um convidado importante. Cléa fechou os olhos e escutou. Havia uma ternura particular que não existia no francês. O trem se aproximava da próxima estação. A paisagem vista pela janela mudou. Edifícios se alinhavam e a cidade fervilhava de pessoas. Ao chegar à estação, as portas se abriram, revelando as pessoas na plataforma em filas ordenadas. Ninguém empurrava para entrar enquanto as pessoas saíam. Todos esperavam pacientemente, em silêncio, até que o último passageiro descesse. Cléa observou atentamente. Era treinamento? Alguma regra? Não havia ninguém dando instruções, nem um funcionário gritando "os que descem primeiro". As pessoas agiam assim naturalmente, como se fosse o normal. Novos passageiros embarcaram. Um executivo de uns 30 anos parou perto de Cléa. Ele pegou o celular, mas não emitiu som, apenas olhava a tela. O trem voltou a se mover. Cléa olhou pela janela. A paisagem de São Paulo passava rapidamente. Uma vista curiosa de arranha-céus e edifícios antigos coexistindo. Ao lado de um moderno prédio envidraçado, havia uma velha casa de telhado de barro. Foi então que Cléa percebeu. A janela do trem estava surpreendentemente limpa. Quase não havia impressões digitais, sujeira ou grafites. A paisagem entrava sem que nada a interrompesse. No metrô de Lyon, era comum que as janelas estivessem ilegíveis por causa dos grafites ou esbranquiçadas pelas marcas de dedos. Mas as janelas daquele trem brasileiro eram transparentes. A paisagem em movimento era totalmente visível. Aquela simplicidade era tão inédita para Cléa. Na próxima estação, ela viu um senhor de idade com uma bengala branca na plataforma. O homem, de uns 70 anos, esperava o trem sobre o piso tátil. De repente, um jovem de uns 20 anos que estava perto de Cléa se moveu. Assim que a porta abriu, o jovem se levantou e se aproximou do idoso sem hesitar. Em voz baixa, ele perguntou: "Próxima é Barra Funda, senhor. Gostaria de ajuda?" O idoso assentiu em silêncio. O jovem, com um gesto natural, apoiou o braço no cotovelo do senhor, ajudando-o a entrar no vagão. Quando o idoso se sentou, o jovem fez uma leve reverência e disse gentilmente: "Cuide-se, senhor", e voltou ao seu lugar. Ninguém aplaudiu, ninguém tirou fotos. Não foi um evento especial, mas algo que aconteceu em silêncio, como se fosse o mais natural do mundo ali. O peito de Cléa esquentou. Aquilo não era uma bondade de fachada, não era uma performance, não havia câmeras, nem a expectativa de ser elogiado. Havia simplesmente alguém com dificuldade, e alguém que quis ajudar estava por perto. A constatação de que, naquele país, as pessoas realmente se preocupavam umas com as outras, com o coração, abalou silenciosamente os valores de Cléa. O trem continuou passando por estações. Sé, Luz, Paulista. Em cada estação, ela via a mesma cena. Pessoas enfileiradas ordenadamente, passageiros esperando os outros saírem. Ninguém parecia apressado, mas tudo fluía perfeitamente. Cléa chegou à estação central e desceu para fazer a baldeação para a linha amarela. Ao sair do trem com a mala, viu que a plataforma estava repleta de pessoas, mas mesmo na multidão, elas se moviam em ordem. Ela olhou para a sinalização. As informações, em português e inglês, eram claras e detalhadas. Cléa seguiu as placas. O corredor era amplo e o chão estava limpo. O teto era alto, sem sensação de aperto. Ao subir a escada rolante, as pessoas paravam no lado direito, deixando o lado esquerdo livre. Quem estava com pressa subia pelo lado esquerdo. Ninguém se esbarrava, o fluxo era suave. Ao chegar à plataforma da linha amarela, a cena se repetia. Pessoas enfileiradas atrás da linha branca, o horário de partida exibido no minuto e o trem chegando na hora. Cléa embarcou em direção a Pinheiros. O vagão estava um pouco cheio, mas ainda assim silencioso.
As pessoas pareciam respeitar o espaço umas das outras, tentando evitar o contato físico. Cléa não conseguiu sentar, mas não se sentia desconfortável. Segurando-se no pega-mão, Cléa observava os arredores. Em sua frente, um senhor de uns 50 anos, de terno, estava de olhos fechados, com aparência cansada. Ao lado dele, uma jovem lia um livro de bolso. Próximo, um estudante ouvia música com fones de ouvido. Cada um estava imerso em seu próprio mundo, mas estranhamente não pareciam isolados. Uma silenciosa solidariedade pairava no ar. O trem balançou. Foi um solavanco leve, mas Cléa quase perdeu o equilíbrio. Naquele instante, o senhor ao lado dela estendeu a mão e a segurou. "Tá tudo bem?" O homem perguntou em voz baixa. Cléa assentiu e tentou responder obrigada em português, mas a palavra não saiu. Mesmo assim, o homem sorriu gentilmente e voltou à sua posição. Cléa sentiu seu peito se aquecer. Aquela pequena gentileza, uma bondade em um momento em que ninguém estava olhando. Isso estava por toda parte naquele país. Na próxima estação, uma jovem mãe com uma criança pequena embarcou. A mãe parecia cansada, segurando a mão do filho. Todos os assentos estavam ocupados. De repente, uma senhora de uns 60 anos, sentada perto da janela, levantou-se. "Por favor", disse a senhora, sorrindo e oferecendo o assento à mãe. A mãe ficou surpresa e agradeceu várias vezes, curvando a cabeça. A criança sentou-se no colo da mãe. O rosto da mãe relaxou enquanto ela acariciava a cabeça da criança. A senhora que cedeu o assento segurava-se no pega-mão, olhando para fora da janela com uma expressão serena. Embora devesse estar cansada, havia um sorriso satisfeito em seu rosto. Cléa pensou: isso é hipocrisia? Não. Aquelas pessoas não estavam esperando nada em troca. Não estavam fazendo isso para serem elogiadas. Estavam fazendo isso porque era o natural. O trem continuava passando por estações: República, Consolação, Pinheiro. Olhando pela janela, Cléa refletia sobre o estranho encanto daquele país. Talvez não tivessem a tecnologia mais avançada, nem o reconhecimento facial para passar pela catraca. Mas havia algo mais importante ali, algo que não podia ser medido pela tecnologia. Cléa chegou à estação e saiu do trem com a mala. A plataforma estava lotada de pessoas, mas mesmo no meio do caos, a ordem era mantida. Ela saiu da catraca e se dirigiu à superfície. Enquanto subia a escada rolante, Cléa levou a mão à sua mochila. Queria tirar a carteira para verificar o endereço do hotel, mas por mais que procurasse na bolsa, não encontrava a carteira. O pânico a invadiu, o sangue sumiu do seu rosto. Onde a teria perdido? No trem que veio do aeroporto? Na plataforma, no aeroporto? As mãos de Cléa começaram a tremer. A carteira não continha apenas dinheiro e cartões de crédito. Tinha também a foto de sua família, a mais importante de todas. Em Paris, a probabilidade de um objeto perdido ser devolvido era quase zero. Cléa se sentiu desesperada. Mesmo assim, decidiu agarrar-se a uma última esperança e procurou um funcionário da estação. Olhou ao redor. Havia algum guarda por perto? Cléa procurou desesperadamente na multidão por um uniforme verde. Finalmente ela encontrou. Perto de um balcão de informações, uma funcionária de uns 30 anos, vestindo o uniforme verde, estava parada. Cléa correu até ela, ofegante. Ela tentou explicar em inglês e com gestos. "I lost my wallet." As palavras mal saíam. O nervosismo havia deixado sua mente em branco. Cléa apontou para sua mochila e fez o formato de uma carteira com as mãos. A funcionária viu o desespero de Cléa e pareceu entender a situação imediatamente. "Só um momento, por favor", ela disse em um inglês cortês, embora não fluente. Ela pegou o rádio e começou a falar em português. Cléa não entendia o conteúdo, mas percebeu o tom sério. Passou-se um minuto. Cléa estava cheia de ansiedade. Talvez nunca mais volte. As palavras de Weiwei a assaltaram. O Brasil, afinal, é igual a qualquer outro país. Objetos perdidos não são devolvidos. Passaram-se 2 minutos. A funcionária da estação, com o rádio no ouvido, balançava a cabeça algumas vezes. Então olhou para Cléa e sorriu, transmitindo tranquilidade. Nesse momento, Cléa viu outro funcionário da estação correndo, ofegante. Ele se esgueirou pela multidão e veio em sua direção. "Senhora!" A voz do funcionário soou. Cléa se virou. Nas mãos do homem havia uma carteira familiar. Cléa olhou fixamente, sem acreditar. Era, sem dúvida, a carteira dela, de couro marrom, com os cantos levemente gastos. "Esta não é a sua?"
O funcionário perguntou, sorrindo gentilmente e estendendo a carteira. Cléa a pegou com as mãos trêmulas. Verificou o conteúdo, dinheiro, cartões de crédito, tudo estava lá. E a valiosa foto de família também. Cléa perguntou, com a voz embargada. Onde? Onde estava? Estava caída embaixo do assento no trem que veio do aeroporto. O pessoal da limpeza encontrou e nos entregou imediatamente, o funcionário explicou calmamente. Da estação de Guarulhos até São Paulo, que distância havia? No entanto, em apenas alguns minutos, sua carteira estava de volta. Que bom que deu tudo certo. Tenha cuidado com seus pertences, disse o funcionário sorrindo. Seu sorriso era um misto de alívio e gentileza. Cléa curvou a cabeça repetidamente, agradecendo. Os funcionários também fizeram reverências corteses. Naquele momento, os olhos de Cléa se encheram de lágrimas. Aquilo não era um milagre, mas algo comum naquele país. Uma pessoa da limpeza encontrou, entregou ao funcionário da estação, a informação foi transmitida por rádio e o objeto retornou ao dono. Em todo esse processo, ninguém tentou roubar o conteúdo. Ninguém ignorou o problema pensando que seria muito incômodo. Cléa abraçou a carteira contra o peito. Não era apenas uma carteira. O coração das pessoas daquele país estava ali. Depois de agradecer aos funcionários muitas vezes, Cléa seguiu para o hotel. A Avenida Paulista estava movimentada, os letreiros de neon brilhavam e as pessoas circulavam. Mas, mesmo no meio da agitação, havia uma estranha ordem. As pessoas que esperavam o semáforo paravam rigorosamente na faixa de pedestres. Ninguém atravessava no sinal vermelho, mesmo que não houvesse carros. Esperavam até que o verde acendesse. Os pedestres desviavam uns dos outros naturalmente na calçada, sem se esbarrar. Ninguém batia o ombro ou resmungava. Pequenas vozes de com licença podiam ser ouvidas por toda parte. Cléa passou por uma loja de conveniência. A porta automática se abriu e ouviu-se o bem-vindo do atendente. A voz não era mecânica, mas parecia realmente acolher o cliente. Cléa chegou ao hotel e fez o check-in na recepção. O staff a atendeu em inglês fluente e explicou detalhadamente sobre o quarto. Ao entrar no quarto, havia mais surpresas. Era um pequeno hotel executivo, mas tudo estava impecável. Os lençóis da cama eram brancos e engomados, o banheiro estava polido e as toalhas macias estavam dobradas com cuidado. Olhando pela janela, Cléa viu a vista noturna de São Paulo. As luzes dos arranha-céus brilhavam como estrelas. Mas o que dominava a mente de Cléa não era a paisagem. Eram as experiências que havia tido naquele dia. O trem pontual no segundo, o vagão limpo, os passageiros silenciosos, pessoas cedendo assentos, o jovem ajudando o deficiente visual e a carteira devolvida. Tudo estava conectado. Não era uma coincidência. Havia algo invisível fluindo naquele país. Não era tecnologia nem sistema. Era o coração das pessoas. Cléa sentou-se na cama e pegou o celular. Ela pensou em enviar uma mensagem para Weiwei, mas suas mãos pararam. O que ela diria? Não queria simplesmente dizer, você estava errada. Cléa respirou fundo e desligou a tela. Ela ainda não conseguia colocar em palavras. No dia seguinte, Cléa usou o metrô de São Paulo para sua pesquisa. Linha azul, linha vermelha, linha verde. Ela pegou várias linhas. Todas eram iguais, limpas, silenciosas e pontuais. Em uma estação, ela viu uma mulher em cadeira de rodas na catraca. Imediatamente, um funcionário correu para instalar uma rampa. Quando o trem chegou, ele se comunicou com o maquinista pelo rádio. A porta do trem se abriu e outra rampa saiu de dentro do vagão. O funcionário e o maquinista trabalharam juntos para ajudar a mulher a embarcar. A mulher agradeceu, curvando a cabeça várias vezes. Os funcionários sorriram e acenaram. Aquela coordenação, aquela tensão era um sistema em funcionamento. Cléa anotou em seu caderno de pesquisa. A infraestrutura não se sustenta apenas com a tecnologia. O coração das pessoas que a apoiam é a verdadeira infraestrutura. À tarde, Cléa visitou o centro histórico. Enquanto caminhava pelas ruas do comércio, observou os comerciantes. Em todas as lojas, o proprietário recebia os clientes com um sorriso, explicavam os produtos detalhadamente. Atendiam aos clientes que apenas olhavam, sem comprar, sem fazer cara feia. Em uma loja de doces tradicionais, Cléa experimentou uma degustação. O vendedor ofereceu-lhe um pedacinho de paçoca fresca. Prove, por favor. Cléa deu uma mordida. O sabor doce e o aroma de amendoim se espalharam em sua boca. Que delícia! Ela sorriu e comprou um pacote. O vendedor embrulhou cuidadosamente e ainda colocou um pequeno doce extra de brinde. Obrigada, volte sempre.
A voz do vendedor tinha uma ternura que ia além da formalidade. Aquele desejo genuíno de que ela voltasse a tocou. Cléa caminhou pelas ruas da Liberdade, lotadas de turistas, mas mantendo uma atmosfera tranquila. Ela viu um jovem casal tirando a sorte na sorte. A moça alegrou-se baixinho com grande sorte. O rapaz sorriu e disse: "Que bom." Vendo a felicidade deles, o coração de Cléa também se aqueceu. À noite, no caminho de volta para o hotel de trem, Cléa presenciou uma cena. Em um vagão lotado, um homem de terno abordava uma jovem. A moça parecia incomodada. Era um assediador. Cléa paralisou. O que deveria fazer? Naquele momento, outro homem interveio. "Com licença, o senhor precisa de algo com ela?" A voz era calma, mas firme. O assediador se apressou em dizer: "Não, nada", e desceu na próxima estação. O homem que interveio perguntou à moça: "A senhora está bem?" A jovem, com lágrimas nos olhos, agradeceu repetidamente. O homem disse: "Tenha cuidado", e voltou ao seu lugar. Ninguém aplaudiu ou elogiou, mas o ar no vagão pareceu ficar um pouco mais quente. Agir corretamente era a coisa natural a se fazer, e por isso as pessoas agiam. Cléa pensou em seu próprio país. Na França, é claro que há pessoas gentis, pessoas que ajudam quem está em dificuldade, mas isso dependia da boa vontade individual. Não estava enraizado como um sistema, como uma cultura. Passou-se uma semana. Cléa visitou não apenas São Paulo, mas também Rio de Janeiro e Salvador. Em todas as cidades viu a mesma cena. Certa vez, caminhando pelas ruas históricas de Ouro Preto, ela se perdeu. Uma senhora idosa que estava limpando a calçada a abordou. "Aonde a senhora vai?" Cléa mostrou o mapa. A senhora colocou os óculos, olhou o mapa e explicou o caminho com paciência. "Vire à direita nesta esquina e depois à esquerda no segundo semáforo." "Entendeu?" Cléa assentiu. A senhora sorriu e disse: "Cuidado e boa viagem", com a ternura de quem despede um neto. No Rio de Janeiro, ela se surpreendeu com a atmosfera animada da Lapa. Neon brilhava e a voz dos vendedores ecoava. Mas mesmo no meio da agitação, havia a gentileza das pessoas. Ao pedir um salgado numa lanchonete, o atendente lhe mostrou como faziam. "Olha, é assim que a gente vira ele, tá?" Sua voz carregava o calor do sotaque carioca. O atendente sorriu e fez a demonstração. Ele lhe entregou o salgado recém-saído da chapa. "Está quente, cuidado." Naquelas palavras havia a consideração pelo cliente. 2 semanas se passaram. Cléa já estava acostumada com a vida no Brasil. Sabia usar os trens e já conseguia falar algumas frases simples em português. Mas à medida que se acostumava, via aspectos ainda mais profundos. Em um dia chuvoso, Cléa comprou um guarda-chuva em uma loja de conveniência e saiu. Viu um jovem andando na frente, sem guarda-chuva, apressado na chuva. Cléa pensou em chamá-lo, mas antes que pudesse, um senhor de idade que passava ao lado estendeu seu guarda-chuva. "Pode usar o meu, por favor?" O jovem, surpreso, tentou recusar. "Não, está tudo bem." Mas o senhor sorriu e disse: "Eu já chego ao meu destino de qualquer forma", e entregou o guarda-chuva. Em seguida, o senhor se afastou rapidamente na chuva. O jovem ficou parado, atônito, olhou para o guarda-chuva e fez uma profunda reverência. O senhor já não estava mais visível, mas ele continuou curvando a cabeça. Lágrimas vieram aos olhos de Cléa novamente. Aquela era a verdadeira face daquele país. 3 semanas se passaram e Cléa começou a se preparar para voltar. Enquanto arrumava a mala, ela repassava o que havia aprendido. Por trás do cronograma que se movia no segundo, estava a consideração de não incomodar o próximo. Por trás do vagão limpo, estava a gentileza de pensar no próximo usuário. Por trás do silêncio no trem, estava a cultura de respeitar o espaço alheio. E por trás do milagre do objeto perdido ser devolvido, estava uma sociedade que valoriza a honestidade e a integridade acima de tudo. Tudo estava conectado. Não era tecnologia, não era sistema, era o coração das pessoas que sustentava o país. Cléa abriu o laptop e começou a escrever uma carta para a Weiwei. "Querida Weiwei", sua mão parou sobre o teclado. O que deveria escrever? Cléa olhou pela janela. A paisagem noturna de São Paulo brilhava lindamente. Ela voltou a colocar as mãos no teclado. "Você estava errada." "Mas eu também estava errada." Cléa olhou para a tela buscando as palavras certas. "O trem brasileiro não tem a tecnologia mais avançada. Você não passa a catraca só com o celular. Não tem sistema de reconhecimento facial. Mas havia algo muito mais importante. Seus dedos pararam. Como expressar? Como transmitir o calor que sentiu naquelas 3 semanas? É o coração que está correndo,
Mais importante do que a tecnologia é o coração das pessoas que a usam. Cléa respirou fundo e continuou. Eu perdi minha carteira embaixo do assento do trem que veio do aeroporto, mas ela voltou para mim em minutos. Todo o conteúdo estava intacto. Uma pessoa a encontrou, entregou ao funcionário da estação e a informação chegou até mim. Ninguém tentou roubar nada naquele processo. Ninguém pensou que fosse incômodo e ignorou. Lá fora, a chuva começou a cair, uma chuva calma sobre a noite de São Paulo. No trem, vi jovens cedendo assentos a idosos muitas vezes. Vi pessoas ajudando deficientes visuais. Vi pessoas oferecendo seu guarda-chuva a quem não tinha. Ninguém estava buscando recompensa. Estavam agindo porque era o natural. Lágrimas vieram aos olhos de Cléa. Mas não eram lágrimas de tristeza. Weiwei, você disse que era um trem velho e fedorento. Mas sabe, aquele trem velho estava respeitando o horário no minuto. Por trás daquela precisão, havia a consideração de não fazer os passageiros esperarem. Por trás do vagão limpo, havia o cuidado com o próximo usuário. Por trás do silêncio, havia a cultura de respeitar o espaço alheio. Cléa releu a carta e apertou o botão de enviar. O que Weiwei diria ao ler? Ela acreditaria? Na manhã seguinte, Cléa foi tomar seu último café da manhã em um pequeno restaurante perto do hotel. Era um lugar simples, frequentado pelos moradores locais. Ao abrir a porta, um "Olá, bem-vinda" vibrante a saudou. A proprietária, uma senhora de uns 60 anos, sorriu. Cléa pediu um prato de ovos mexidos e pão na chapa. Logo, o prato fumegante chegou. Era um café da manhã simples, mas Cléa percebeu o carinho em cada detalhe. O pão estava perfeitamente torrado, o café tinha um aroma forte. Cléa comeu. Delicioso. O sabor refletia o respeito que as pessoas daquele país tinham pela comida. Ao terminar, dirigiu-se ao caixa para pagar. A proprietária recebeu com um sorriso. Obrigada. De onde a senhora é? François, respondeu Cléa. Nossa, de tão longe, como achou o Brasil? Cléa hesitou por um momento. Como responder? Maravilhoso não era suficiente. Um país muito, muito gentil. Lágrimas vieram aos olhos de Cléa. A proprietária pareceu surpresa, mas sorriu, satisfeita. Fico feliz em ouvir isso. Boa viagem de volta, cuide-se. A proprietária fez uma profunda reverência. Cléa retribuiu. Cléa voltou ao hotel para fazer o check-out. Enquanto arrastava a mala, ela foi até a recepção. Obrigada por tudo, disse Cléa em um português hesitante. O staff sorriu. Nós que agradecemos. E a funcionária estendeu um pequeno embrulho. Isto é uma lembrancinha, boa viagem. Dentro do embrulho havia um pequeno pano de prato lindamente bordado. Cléa agradeceu repetidamente, emocionada. No trem, a caminho do aeroporto de Guarulhos, Cléa olhava pela janela. A paisagem de São Paulo passava, arranha-céus, bairros residenciais. As cenas que havia visto naquelas 3 semanas passavam em sua mente. O trem continuava silencioso. Os passageiros liam, usavam o celular ou descansavam. Aquele silêncio já parecia natural para ela. Chegando ao aeroporto, ela fez o check-in e passou pela imigração. Enquanto caminhava para o portão de embarque, Cléa saboreava seus últimos momentos naquele país. Os atendentes das lojas sorriam ao servir os clientes. Os funcionários da limpeza poliam o chão com esmero. Os guias turísticos davam informações com gentileza. Tudo estava como no primeiro dia, mas aos olhos de Cléa tudo parecia diferente. O horário de embarque se aproximava. Cléa sentou-se na cadeira do portão e abriu seu caderno. E começou a escrever. Viver em silêncio é viver com força. A frase veio naturalmente. Sem precisar gritar, as pessoas podem se importar umas com as outras. O sistema é um espelho que reflete o coração e a ordem nasce da consideração. Cléa parou de escrever e releu o que havia escrito. Aquilo era tudo o que ela havia aprendido nas 3 semanas. O embarque começou. Cléa pegou sua bagagem de mão e entrou no avião. Sentou-se na janela e afivelou o cinto. O avião começou a se mover lentamente pela pista e em seguida acelerou. No momento em que o avião decolou, Cléa olhou pela janela. A cidade de São Paulo ficava pequena. Naquela cidade, ela teve uma experiência que mudou sua vida. Ela compreendeu, no fundo de seu coração, que havia algo mais importante do que a tecnologia, algo mais importante do que a eficiência. Após 12 horas de voo, Cléa estava de volta a Lyon. As ruas de paralelepípedos, o rio Saône, a Basílica de Fourvière, tudo parecia familiar, mas ao mesmo tempo algo parecia diferente. Quando pegou o metrô, o vagão estava barulhento e os assentos sujos. As pessoas falavam alto,
Algumas gritavam ao telefone. Havia lixo no chão e as janelas estavam embaçadas. Cléa não ficou triste, apenas percebeu que era possível mudar. Alguns meses depois, no metrô de Lyon, Cléa estava sentada lendo um livro esperando a próxima estação. O trem parou, a porta se abriu e um senhor idoso, apoiado em uma bengala, entrou. Ele andava devagar, procurando onde se segurar. Cléa não hesitou. Fechou o livro e se levantou. Por favor. O homem levantou o rosto, surpreso, e sorriu feliz. Obrigada, minha jovem. De nada, Cléa sorriu. O homem sentou-se e ela se segurou no pega-mão. Este pequeno ato pode aquecer o coração de alguém. E essa pessoa pode ser gentil com outra. A boa vontade se espalha assim. Cléa sempre carregava consigo o pano de prato que havia trazido do Brasil. Toda vez que o via, lembrava-se do que havia aprendido. Em seu laboratório na universidade, Cléa começou a escrever sua tese. O tema: a importância do fator humano na infraestrutura urbana. Apenas a tecnologia não pode criar uma infraestrutura verdadeiramente boa. Sem o coração das pessoas, o sistema permanece frio. O trem brasileiro havia lhe ensinado a fusão entre tecnologia e coração. Um dia, uma resposta de Weiwei chegou. Cléa, li sua carta. Para ser honesta, no começo não acreditei, mas sei que você não mente. Um dia, também quero ir e ver com meus próprios olhos. Cléa sorriu. Weiwei certamente sentiria o mesmo, o calor de um país construído com o coração. A primavera chegou. Flores começaram a desabrochar em Lyon. Cléa caminhava para a universidade quando viu uma jovem na sua frente deixar a carteira cair. A moça não percebeu e continuou andando. Cléa parou, pegou a carteira e correu atrás dela. Com licença, você deixou isto cair. A jovem se virou surpresa. Ao ver que era sua carteira, ela agradeceu repetidamente. Muito obrigada, de verdade, muito obrigada. De nada. É o natural a se fazer, Cléa respondeu, sorrindo. O natural a se fazer, a frase que aprendera no Brasil. Agir em favor de alguém não era algo especial, era o natural. À noite, Cléa tomava café em um bistrô. Olhou pela janela e viu que a chuva começava a cair. Havia um jovem sem guarda-chuva, procurando abrigo na marquise de um prédio. Cléa olhou para seu próprio guarda-chuva. Levantou-se e saiu. Use isto, por favor. O jovem olhou para ela surpreso. Mas e você? Não se preocupe, eu moro logo ali. Cléa sorriu e entregou o guarda-chuva. Em seguida, sob a chuva, ela correu para o seu apartamento. Por trás ouviu-se a voz. Obrigado. Cléa se virou e acenou. O jovem acenou de volta. Ao chegar ao apartamento, Cléa estava encharcada, mas seu coração estava quente. Tomou um banho e fez um chá quente. Olhou pela janela, a chuva havia parado, um arco, íris se formava no céu. Cléa abriu seu caderno e escreveu em uma nova página. A boa vontade atravessa fronteiras e se espalha. A ação de uma pessoa move o coração de outra, e isso se conecta ao próximo. Eu praticarei em Lyon a gentileza que aprendi no Brasil. Um ano depois, Cléa começou a dar aulas na universidade. O tema era cultura e infraestrutura. Aos alunos, ela contava suas experiências no Brasil. O trem pontual, o vagão limpo, os passageiros silenciosos e a carteira devolvida. A tecnologia é importante, mas mais importante do que isso é o coração das pessoas que a utilizam. Os alunos ouviam Cléa com atenção e seriedade. Ao final da aula, um aluno veio fazer uma pergunta. Professora, eu também quero ir ao Brasil. Como posso me tornar uma pessoa tão gentil quanto as pessoas de lá? Cléa sorriu. Comece por você mesmo. Ceda seu assento no ônibus. Ajude alguém em dificuldade. Devolva um objeto perdido. Comece com pequenas coisas. O aluno assentiu e deixou a sala. Olhando para ele, Cléa pensou: a boa vontade se passa assim para a próxima geração. Até hoje, o metrô de Lyon continua barulhento. Atrasos ainda acontecem. Os assentos não estão perfeitamente limpos. Mas algo estava definitivamente começando a mudar. Mais pessoas cediam assentos. Mais pessoas devolviam objetos perdidos. Mais pessoas ajudavam quem estava em dificuldade. Cléa observava essa mudança em silêncio. Em um dia chuvoso, Cléa estava novamente no metrô. Viu uma jovem sentada ao seu lado ceder o assento a uma senhora. A idosa pareceu surpresa, mas agradeceu com satisfação. A jovem sorriu, segurando-se no pega-mão. Cléa sussurrou em seu coração: obrigada. A gentileza que aprendera no Brasil começava a florescer ali. À noite, Cléa estava na janela olhando para Lyon.
A Basílica de Fourvière estava iluminada, brilhando lindamente. Sobre sua mesa estava o pano de prato que trouxera do Brasil. Ao lado, o caderno cheio de anotações. Cleo o abriu e escreveu na última página: o que o trem do seu país valoriza? Eficiência, tecnologia ou o coração das pessoas? Ela pousou a caneta e olhou para fora. Eu aprendi no Brasil o que é verdadeiramente importante. É a atenção invisível, a consideração e a integridade do sistema. Por mais que a tecnologia avance, sem o coração humano, a verdadeira riqueza não nasce. Clea respirou fundo. Viver em silêncio é viver com força. Sem precisar gritar, as pessoas podem se importar umas com as outras. O sistema é um espelho que reflete o coração, e a ordem nasce da consideração. O sino da igreja começou a tocar, ressoando suavemente na noite de Lyon. Clea sorriu e, em seu coração, enviou um agradecimento silencioso ao Brasil. Obrigada. Nunca esquecerei a gentileza que você me ensinou e transmitirei essa gentileza ao maior número de pessoas possível, porque a boa vontade transcende fronteiras e se espalha pelo mundo. O que o trem do seu país valoriza? Eficiência e tecnologia também são importantes, mas não há algo mais valioso? Da próxima vez que você pegar um trem, olhe ao redor. Há alguém em dificuldade, alguém que precisa de um assento e, se puder fazer algo, por favor, haja. Essa pequena gentileza pode alegrar o dia de alguém e essa pessoa pode ser gentil com outra. A boa vontade se espalha assim, silenciosa, mas seguramente. Por favor, compartilhe sua opinião nos comentários. Agradecemos por assistir até o final. Se gostou, por favor, inscreva-se no canal e deixe seu like. Fim do arquivo texto português.